pessoal, tudo jóia? Meus amigos do Colégio Fractal, da Unidade 1 e da Unidade 2, turminha do meu primeiro ano, muito prazer em vê-los. Aqui quem fala é o professor Bruno, tá bom? Um abração para a Unidade 1 e para a Unidade 2. Não esqueçam das nossas caravanas, tá ok? Bom, pessoal, essa prova que vocês irão fazer, a gente vai revisar com o pessoal os processos de separação de misturas. Prestem atenção para que vocês estudem nos lugares certos e não tenham problema em se situar. Separação de misturas está no módulo 1, na página 57, começa a discutir os processos de separação e também no roteiro. Roteiro esse que eu entreguei para cada um individualmente na sala de aula. Estudem no módulo, estudem no roteiro. Façam as duas partes. Não se esqueçam disso, por favor, tá bom? Bom, galera, separação de misturas é um negócio que surgiu, que veio com o intuito de melhorar a qualidade de vida do homem. Muitas vezes nós precisamos de um componente ou de outro, só que nós não conseguimos ir na natureza e encontrar ele sozinho. A gente sempre encontra ele sempre associado com uma ou com mais substâncias. E para extrair o que a gente precisa, a gente tem que aprender alguns métodos de separação de quem? De misturas, ok? Nós dividimos basicamente em dois. Nós temos as misturas heterogêneas, que são misturas polifásicas, lembrou, né? Que heterogêneo tem mais de uma fase. Essas misturas, a gente divide lá pelas categorias. Sólido mais sólido. Nós temos lá catação, ventilação, peneiração, sublimação, separação magnética, levigação, fusão fracionada, dissolução fracionada e todos aqueles exemplos que a gente viu durante as aulas. O que eu peço muita atenção? Dissolução fracionada. Dissolução fracionada é um método que sempre aparece, associado com filtrações. Então, esse tipo de coisa é que você deve ficar esperto, tá bom? Beleza? Menino sólido mais líquido, eu já destaco duas coisas para vocês, que são as decantações e as filtrações, tá bom? Todos os dois têm a ideia de separar a fase sólida. A decantação e a centrifugação é sedimentar a fase sólida. A filtração é um processo de retenção da fase sólida. Decantação e filtração são métodos muito usados tanto na ETA, que são as estações de tratamento de água, e na ET, que são as estações de tratamento de esgoto. Então, meus queridos, vocês devem ficar atentos, por quê? Porque são métodos que já aparecem bastante, ok? Lembre, decantação e filtração. Sólido mais gás também são os processos de filtração que nós temos, como, por exemplo, a câmara de poeira, os filtros de ar de automóveis, todos esses pedaços, né? É muito tranquilo, muito fácil, vai com bom senso, estude cada um, sem maiores problemas. E por último, gente, líquido mais líquido. Líquido mais líquido, quando forma uma mistura homogênea, quando nós temos dois ou mais líquidos que formam uma mistura, heterogênea, quando forma uma mistura heterogênea, vocês têm que ver que os líquidos são immiscíveis, eles não se misturam, eles apresentam polaridades diferentes, do tipo água e óleo, por exemplo. Água e óleo são dois líquidos que não se misturam. Por quê? Porque a água é polar e o óleo é apolar. Não são de polaridades semelhantes, não tem interação nesse sentido, ok? Para separar dois líquidos que formam misturas heterogêneas, o método ideal é a decantação ou sifonação. Sifonação é um método mais rudimentar. O ideal mesmo é que você trabalhe com a decantação. Gente, por favor, dê uma olhadinha no roteiro, confira tudo. Essas são as misturas heterogêneas, tá? Tenha calma, olhe os exercícios, faça uma lista obrigatória, não tem segredo. Você vai ver aqui com muita calma e muito bom senso. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: vidraria usada em filtração, vidraria usada em decantação, vocês devem ficar atentos, tá bom? Filtração simples, filtração a vácuo e na decantação. Que esse vidraria é um detalhe que faz toda a diferença na hora de você acertar as questões, ok? Para terminar aqui essa revisão teórica, gente, nós temos as misturas homogêneas. E mistura homogênea, os métodos sempre trabalham com mudanças de estado físico. Por exemplo, nós temos lá de sólido dissolvido em líquido. Pessoal, mistura homogênea de um sólido com líquido, eu tenho que ter o sólido dissolvido em líquido. Como, por exemplo, água e sal, como, por exemplo, água e vitamina C, que eu tenho um sólido que é solubilizado pelo líquido. Meninos, sólido com líquido, primeiro método, evaporação. Evaporação é um método muito eficaz, só que tem um inconveniente, você perde a fase líquida, tá bom? Você fica sem ela. Ou a destilação simples. Vocês devem ficar atentos, gente, que destilação simples, ó, aquece, evapora
o de menor ponto de ebulição, condensa, retira novamente, vai ficando sólido no balão. Eu queria que vocês ficassem atentos na destilação simples nas hidrarias. Tem no seu roteiro, tem no seu material, tá bom? Líquido mais líquido. Gente, quando nós temos vários líquidos que formam uma mistura homogênea, esses líquidos podem ter até pontos de ebulição próximos, não tem muito problema, ok? Eles são separados pela destilação fracionada. Misturas do tipo água e álcool, água e acetona, ok, pessoal? Água e álcool, água e acetona separa por destilação quem? Fracionada. Destilação fracionada é que a diferença delas é a coluna de fracionamento, também conhecida como coluna de destilação, e o termômetrozinho para você localizar qual que é o componente que está sendo destilado primeiro, né? Bacana, tudo jóia. Por último, gente, uma mistura gasosa, sempre uma mistura homogênea. Se você tem sistema gasoso, todos os sistemas gasosos são sistemas homogêneos. Essa mistura gasosa, gente, é conhecida como liquefação fracionada. Na verdade, a liquefação fracionada você faz 2 métodos. Primeiro, você faz uma liquefação, você pega todo mundo que está no estado gasoso e volta para o estado líquido. E por último, você faz uma destilação fracionada. Destilação fracionada, você separa os componentes em ordem crescente de ponto de quê? De ebulição, tá bom? Galera, por último, uma dicasinha, cromatografia, eu deixarei o vídeo na sala de aula e vou colocar no site da escola também. Dê uma olhadinha se você olha no seu site de busca, mas separar componentes por cores diferentes, tá? Ok? Mais detalhes a gente vê nas aulas. Gente, vamos agora resolver uma questão da lista obrigatória de vocês, pode ser? Pessoal, vamos fazer um exercício aqui na nossa lista obrigatória que está o seguinte, faça essa questão 2, tá? Gente, perdoa, me desculpa, questão 2. Faça a associação correta entre as colunas, relacionando as técnicas que devem ser empregadas para separar os componentes de cada mistura a fim de obter todos os componentes. Tá joia? Pessoal, esse aqui é um exercício típico de separação de misturas, é só para você encaixar o tipo de mistura com o método, tá? Muito simples, muito legal e dá para fazer bem. Por exemplo, uma mistura de óleo com água. Bom, óleo e água são 2 líquidos immiscíveis, formam um sistema bifásico. Como é que se separa o óleo da água? O método ideal, gente, é a decantação. Tudo bem? É o funil de decantação, também conhecido como funil de bromo ou funil de separação. Segunda mistura, álcool e éter. Álcool e éter são 2 líquidos que se misturam, que têm pontos de ebulição relativamente próximos. Então, a mistura de 2 líquidos de pontos de ebulição relativamente próximos, destilação fracionada. Tudo bem, pessoal? Destilação fracionada. Bacana. Sal e água. Bom, pessoal, sal e água a gente tem mais de uma opção. Ou a gente evapora, qual que é o inconveniente da evaporação? Você perde a fase líquida. Ou faz uma destilação simples. Então, você tem 2 opções. Ou evapora, ou faz uma destilação simples. Qualquer uma das duas resolve o seu problema. Ok? Limalha de ferro mais areia. Limalha de ferro é curioso porque o ferro tem propriedades magnéticas. Então, pode ser separado por imantação, também conhecido como separação magnética. Ok? Tudo bem, gente? Separação magnética. Que joia! Areia mais cascalho. Areia e cascalho são 2 sólidos que formam uma mistura heterogênea, que também tem mais de uma opção. Você pode fazer simplesmente uma catação, dependendo do tamanho do cascalho, ou você faz uma peneiração, ok? Ou uma catação, ou você faz uma peneiração. Catação ou peneiração. Tudo bem? Continuemos. Ar atmosférico. Quando a gente coloca ar atmosférico, na verdade vocês têm que enxergar que o ar atmosférico é uma mistura homogênea que tem gás nitrogênio, gás oxigênio e gás argônio. Existe uma outra quantidade N de gases, só que os 3 principais componentes são gás nitrogênio, gás oxigênio e gás argônio. Pessoal, para separar os componentes do ar atmosférico, esse aqui a gente faz uma liquefação. Pessoal, liquefação fracionada. A gente precisa lembrar que quando nós falamos em liquefação fracionada, nós temos 2 nomes e 2 processos. Primeiro faz uma liquefação, pega os compostos que estão no estado gasoso e volta todos eles
para o estado líquido. Depois você tem uma mistura de líquidos com pontos de ebulição próximos, você faz a destilação fracionada, ok? Sal de cozinha, iodeto de chumbo e água. Bom, o sal de cozinha a gente considera que está dissolvido na água. Iodeto de chumbo é a fase sólida. Então a primeira coisa que você faz, filtração. Quando nós fazemos uma filtração aqui, pessoal, vocês devem ficar atentos que nós vamos tirar o iodeto de chumbo. Filtrou, retirou o iodeto de chumbo. Depois disso, pessoal, sobrou água com sal. Água com sal nós já discutimos anteriormente. Você pode fazer uma evaporação ou uma destilação simples, ok? Turma, aqui em cima, terminando. Óleo, água e sal. O sal dissolve na água, mas o óleo não dissolve na água com sal. Então, o que acontece? Para nós separarmos primeiro o óleo, primeiro, gente, decantação. É um funil de decantação, é nosso funil de bromo e não tem erro. Decantação. Depois a água com sal, já cai nesse exemplo aqui, que nós estamos comentando com vocês, que água com sal ou evaporação ou destilação, que é simples. Esse último eu deixei aqui para você ir por eliminação. Os componentes da tinta preta, quando você coloca na análise cromatográfica, vão tendo cores diferentes, tá? Você vai ver que você separa o número de componentes, vai dar número de cores diferentes. Então esse aqui, gente, o último aqui é a cromatografia. Cromatografia, ok? Bom, pessoal, encerrando o nosso encontro, eu queria agradecer a atenção de vocês, tá? Para mim foi um prazer estar aqui. Estuda direitinho, faça uma boa prova, não tem segredo nenhum. Pessoal, estuda no módulo, estuda no roteiro, faça uma lista obrigatória e faça os exercícios do material. Aí é só chegar lá que não tem novidade. Muito obrigado, um abraço, valeu!